Aqui você entra em campo com a gente e a camisa 10 é claro que é sua. Mega Esportes vem com informações esportivas com destaques para as competições nacionais e municipais. Segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Dé e Drauzio, a dupla que merece aplauso. Aonde der? Aqui na Mega FM. Perdeu documentos? Seu animal de estimação sumiu? Ou sumiu alguma coisa? A Mega dá uma mãozinha pra você. Mega Comunidade Achados e Perdidos. Ligue 4693-2614 das 9 ao meio-dia e deixa a gente ajudar a tirar você deste sufoco. Mega Comunidade, um serviço feito pra você. Mega FM, eu tô feliz. Mega, aqui você é Mega. Muito boa tarde a você que está de volta aí no 87.9 e também na página facebook.com/Novo Tempo Oficial. Vou pedir para você que está voltando em nosso vídeo aí, que clique em compartilhar, tá certo? Nós, como disse, estamos de casa nova, estúdio novo, então a gente está acertando a questão de parte elétrica aí, um disjuntor não aguentou, né, Caio? Desarmou. Felizmente, desarmou. Pela primeira vez, mais uma surpresa, mas já está marcado. Hoje já vem a empresa de eletricista, vai resolver o nosso problema aqui. Tudo para deixar a nossa casa bem confortável para quem receber aqui, né? Então, voltando, você que está conectado, clique em compartilhar esse vídeo para que a gente volte naquela audiência que nós estávamos quando iniciamos o nosso programa. Lembrando que hoje temos a visita do secretário de Defesa Social, Edson Roberto Pinto de Moraes. E voltando à segunda pergunta, secretário, que nós estávamos falando da sua pasta para ressaltar as ações que o Executivo adotou no ano passado para melhorar a segurança, falar sobre o CSI, né, e as câmeras que temos atualmente e quais pontos, né? Vamos retomar esse assunto novamente? Perfeito. Imprevisto acontece. Imprevisto acontece, mas estamos melhorando. Sim. Como eu já disse um pouco antes, nós fizemos um trabalho de estudo junto com a Polícia Militar, junto com outras forças que também integram a segurança, como o caso da assistência social, algumas outras pastas, como a própria cultura, o esporte, que sente essa demanda no seu dia a dia. E a gente identificou pontos que são mais vulneráveis. Bancos, né? Bancos é um ponto que normalmente acontece, saída de banco, pequenos furtos, praças. Pistas de skate era um local que a gente tinha muita reclamação do uso, do tráfico de drogas. Nós colocamos ali uma câmera na frente, outra na parte dos fundos da pista e uma na lateral. Então ali praticamente a gente conseguiu neutralizar. Tem ainda vestígios de usuários ali, mas a todo momento a gente tem encaminhado a polícia para abordar, identificar, detectar se realmente existe uma situação de tráfico ou de uso. Então, é incessante esse trabalho junto com a Polícia Militar, que hoje está sendo comandada pela Tenente Brenda, que faz um trabalho maravilhoso em Guararema também, muito elogiado, é considerado uma das regiões com menores índices, graças ao trabalho em parceria da Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura. A Prefeitura tem ajudado a Polícia Militar de que forma? Aquela sede onde eles estão hoje é um prédio alugado e é a Prefeitura que paga esse aluguel. Tá? Nós temos uma linha telefônica cedida pela Prefeitura, conta de água, conta de luz, um ponto de internet que é necessário para o trabalho do dia a dia. Nós temos também um convênio que permite o conserto de viaturas. Boa parte das viaturas são arrumadas pela Prefeitura Municipal. Nós temos a parceria também com a Polícia Militar através da atividade delegada. O que vem ser a atividade delegada? O policial antigamente fazia um bico, né? O bico era considerado irregular pela instituição, ele não tinha garantia nenhuma, ele não poderia estar fardado, ele não poderia utilizar a viatura. Através de esforços, nós assinamos esse convênio com a Polícia Militar. Então o policial ele se inscreve para a atividade delegada e ele vai executar fardado, com a viatura, armado, com todas as garantias inerentes à função dele, bancada pela Prefeitura Municipal. O cidadão, ele vê o policial militar, ele não sabe se ele está sendo custeado pelo Estado ou pelo município. Justamente por isso, ele é igualzinho. Muitas pessoas perguntam para a gente por que não fazer uma guarda municipal. A guarda municipal, por força da Constituição, ela é uma guarda patrimonial, ou seja, ela tem a obrigação, a expectativa de cuidar do patrimônio público, dos nossos prédios. Quando a gente analisou, nós tínhamos muito pouco índice de vandalismo nos prédios públicos.
Para montar uma guarda, eu teria que ter um efetivo mínimo, que seria hoje em torno de 30, para ter tipo 4 guardas agora, 4 à noite, amanhã a folga, comando administrativo. Eu precisaria ter uma base, viatura, treinamento constante. Isso demandaria um custo para a administração pública em torno de 3,5 milhões a 4 milhões por ano, para a gente coibir basicamente dano ao patrimônio que tem índice baixo. Quando veio o advento da atividade delegada, a gente achou por bem, além de ter uma força especializada, treinada, toda a garantia do Estado, a gente achou por bem fazer então esse convênio. Temos o convênio do Prolabore também, tá? Que paga todo policial um valor fixo por mês. Isso permite que o policial trabalhe com mais dedicação para o seu município. Além disso, a gente tem auxiliado também a Polícia Civil, também com conceito de viatura, também com o Prolabore, o Corpo de Bombeiro, mesma coisa. Recentemente foi entregue para eles uma base moderníssima, ela é muito elogiada por todo mundo, por todos os profissionais que vêm. Então a polícia, no dia a dia, a gente tem contato direto, tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Isso é praticamente um modelo. A gente conversa com comandantes, recentemente o coronel que assumiu o 17º Batalhão, e eles tratam Guararema como um exemplo de sincronia entre as forças Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Prefeitura. Uma dúvida, secretário, referente à população, a pergunta referente ao centro de monitoramento. Existe um plano de expansão para esse centro, para os bairros mais afastados, ainda este ano? Sim, a gente já está estudando isso inclusive está previsto no plano de governo do prefeito Adriano. Antes da gente partir para a região norte ela abrange a região conhecida como Maracatu, Parque Agrinco, Paraty, Jardim Luiza, Guanabara. Antes da gente partir para a região norte, a gente precisa deixar a estrutura que a gente já tem instalado um pouco mais robusta. A gente vai melhorar a capacidade de processamento das imagens, aumentar a quantidade de dias que elas são armazenadas, essas imagens. A gente precisa ainda fechar a cidade, nós vamos tomar conta de todas as entradas e saídas da cidade. O crime hoje ele acontece basicamente de motorizada, ou seja, de moto ou de carro. Então é importante que a gente tenha todo o controle de quem entra e quem sai, tá? Então a gente tem algumas câmeras inteligentes, algumas câmeras que fazem um trabalho diferenciado, focando a entrada e saída. Essas câmeras não são destinadas à autuação de trânsito, apenas fins de segurança. Então a gente vai sim para a região norte. Lá é um outro tipo de planejamento. Lá não tem aglomeração de pessoas como nós temos aqui na região central. Não existe uma região que tenha banco, que tenha comércio concentrado, muito poucas praças. A aglomeração lá é diferente. Então é um outro formato que a gente vai adotar para a região norte. Mas com certeza nós vamos levar a tecnologia das câmeras e da inteligência para a área norte também. Já existe algum número, secretário, referente a número de equipamentos, alguma projeção referente a isso? Em termos de câmeras, não há um número de quantidade de câmeras, tá? O que a gente vai tentar fazer, o que a gente chama hoje de muro virtual. A gente pretende fazer um muro virtual em volta da região central, controlando justamente as entradas e saídas. E a gente também vai pegar cada bairro e fazer esse muro virtual. Então a gente está fazendo em campo agora o levantamento para pegar, por exemplo, o Paraty. A gente está tentando verificar todas as entradas e saídas daquele bairro e dimensionar a quantidade de câmera. Depois a gente está fazendo o estudo junto com a Polícia Militar, vamos ouvir alguns moradores para sentir se existe um ponto mais crítico para a gente colocar uma câmera fixa ou uma câmera PTZ, que é aquela que consegue dar o zoom. Então é um trabalho em campo e também conhecendo um pouco da realidade criminal. Estamos estudando também as estatísticas de cada um desses locais, ver onde acontece mais roubo, onde acontece mais furto, onde acontece tráfico, onde acontece possivelmente tentativas de estupro. Então, por isso, mais uma vez eu reitero, é muito importante as pessoas fazerem boletim de ocorrência, porque é através do boletim de ocorrência que a gente vai ter uma noção do que acontece, onde acontece, em que horário acontece, qual a maior incidência de crime em determinados locais. Então, é extremamente importante. Hoje existe algumas ocorrências, ela pode ser feita pela internet, no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Você entra no Google, escreve Secretaria de Segurança do Estado, lá depois você vai mexendo, você vai ver que tem o campo próprio para se fazer. É muito simples de se fazer. Pode ser que o próprio sistema diga que você precisa comparecer na delegacia para dar informação complementar.
tá? A investigação naquele momento ele pode ter uma dúvida e pode fazer o contato com vocês. Mandar um forte abraço para o Gustavo Santiago, Sérgio Gigli, Maria Paiva, Jô da Freguesia da Escada, Cleusa Franco, o Marcelo Otto, meu grande amigo, também forte abraço para vocês. E, secretário, em Guararema, algumas ocorrências de furto são frequentes, entre elas as de bicicleta e também em residências. Qual a orientação para os munícipes para não sofrer com esse tipo de furtos, às vezes que eles mesmos deixam de maneira vulnerável ocorrer? Ok. Bem, quanto ao furto de bicicleta, é sempre prudente colocar uma trava, uma corrente. Nós temos uma ocorrência que até a gente mostra sempre para quem vai visitar o centro. Todo quinto dia útil do mês, a gente faz um monitoramento específico em bancos, em torno de banco. Assim como a Polícia Militar faz muito aquelas operações cavalo de aço, que são abordagem em moto. Normalmente, as saidinhas de banco, os furtos que acontecem em torno de banco, acontecem sobretudo de moto, ok? Num desses momentos, a gente captou uma imagem de um cliente do banco, especificamente do Bradesco. Ele para a sua bicicleta na frente da agência e entra na agência sem maiores cuidados. Nesse momento, a gente viu que um sujeito, um indivíduo já conhecido da polícia, por ter feito roubos, aliás, furtos em outros momentos, ele se aproxima da bicicleta, ele dá uma olhada de um lado, dá uma olhada do outro, ele estuda aquele ambiente. Quando ele sente que é o momento, ele pega essa bicicleta. Nesse momento, a gente já está visualizando o indivíduo pelas câmeras e começa a sair, inicialmente, empurrando, tá? Nesse momento, já estamos em contato com a polícia. Ele para numa esquina ali, num comércio. Ele é um alcoolista, uma pessoa que consome álcool. Ele entra para comprar aquela garrafinha pequena de álcool. Nesse momento, então, a polícia, já sabendo da ocorrência, ela encosta direto no estabelecimento, já passamos as características do indivíduo, e ele pega, então, e consegue recuperar, antes mesmo de ele consiga sair de um raio de 100 metros do estabelecimento, do local onde o cidadão tinha deixado a bicicleta. Então, é importante que ele deixe a bicicleta, de preferência, em local de bastante movimentação, deixa uma corrente que tenha, eu sempre sugiro que a pessoa às vezes tire uma foto da sua bicicleta, porque quando acontecer dela ser furtada, a investigação e a polícia tenha como referência, olha, é essa bicicleta, fica muito mais fácil, porque a bicicleta hoje é uma coisa muito comum, né? Todo mundo tem uma bicicleta. E outra coisa que nós percebemos também é o seguinte: nós conseguimos pegar um indivíduo de São Silvestre, ali da Vila Garcia, e ele furta a bicicleta lá na Vila Garcia, ele vem pela linha do trem, ele traz aqui para Guararema e ele vende para cá. Nós identificamos, inclusive, que tem uma determinada pessoa que compra todas as vezes essa bicicleta que é furtada. Ele é um receptador, ele também comete um crime, tá? Só que é o seguinte, quando você pega essa bicicleta, leva na delegacia, você não tem a vítima, porque a vítima é lá de Jacareí e você não tem ideia quem seja essa vítima. Ou seja, a polícia acaba apreendendo a bicicleta, mas praticamente não se faz um boletim, não se faz nada com essa pessoa. E o mais interessante, ele pega, ele vende aqui para o indivíduo. Para voltar, ele não volta de ônibus. Ele furta uma outra bicicleta aqui e vai vender lá em Jacareí. Porque lá em Jacareí ele sabe também que não vai dar nada, porque lá vai bater que também não tem a vítima. Jacareí não tem ideia que ela foi furtada em Guararema. Então é um crime muito difícil de se pegar. Hoje, praticamente a gente já tem esse indivíduo identificado, ele já foi ouvido, já foi advertido e há um bom tempinho já a gente não está tendo furto de bicicleta. Quanto ao furto de residência, nós conseguimos identificar alguns ladrões. A maioria deles, ou quase que o completo, são pessoas, quadrilhas que vêm de fora. Nós identificamos algumas que, inclusive, graças ao trabalho do monitoramento, nós subsidiamos de informação Mogi das Cruzes, que prenderam recentemente uma quadrilha de bolivianos e peruanos, tá? E essa quadrilha atuou aqui em Guararema também. Numa dessas ocorrências que foi preso, inclusive em São Paulo, o morador nos narrou o seguinte, que vizinhos viram um carro suspeito, seria um Sandero branco, esse Sandero branco estava rodeando, vamos dizer assim, e com base nessa informação nós pegamos pelo sistema de câmera a placa desse veículo, jogamos no sistema da polícia, no sistema Detecta, ela jogou essa placa lá em São Paulo, ela passou por umas câmeras desse Detecta, ele foi abordado, conduzido até a delegacia, lá se descobriu que era um boliviano que usava documento falso,
tá? Ele já era procurado pela justiça por fuga penitenciária há 4 anos atrás. O carro já tinha boletim de ocorrência por apropriação indébita, era um veículo de uma locadora. A mulher que estava presente também era uma procurada pela justiça, ela tinha que cumprir uma pena de 6 anos. Então o que a gente percebe? E outro, quando a gente fez todo o trajeto do veículo entrando na cidade, nós percebemos que o veículo ele entra na cidade e já vai direto na casa que ele quer. Ele não fica procurando uma casa. Provavelmente existe alguém que antes, o que a polícia fala, já deu a fita antes. Mas ele deu a fita com base em quê? Ele estudou, ele sabe que a pessoa tem uma rotina de saída da cidade, tá? E sabe que aquela casa também não se tem um vizinho, ou quando tem um vizinho, ele vê que o vizinho não se importa. Então o conselho que a polícia sempre dá, procure ter mecanismos de câmeras, tá? Eu tenho na minha casa, é muito eficiente, tá? E quando eu falo câmeras que tenham nitidez, que permitam depois você conseguir ver o rosto das pessoas, verificar pelo menos qual foi o carro, que lado que ele fugiu, né, de que lado ele veio. Outra coisa, procure sempre conversar com os seus vizinhos. Olha, eu vou sair, tô indo pra praia, vou ficar o final de semana fora. O vizinho dá uma olhada, né? A gente sabe que vizinho tem por hábito, às vezes, olhar o que o seu vizinho faz. Isso é quase folclórico, mas é importante ter isso sim. E pode ser positivo também, às vezes, né? Pode ser positivo, né? Olha, Júnior, eu tô indo pra praia, se você puder dar uma olhada, ver algo estranho. Sentiu algo estranho, não hesite, ligue o 90, Polícia Militar, e passe a maior quantidade de informações. Olha, eu vi um carro aqui, era um Gol vermelho. Se puder ver a placa, melhor ainda, né? Indivíduos, era um indivíduo de camiseta vermelha. Esse veículo ele só foi preso porque um vizinho achou suspeito um Sandero branco, que não é comum ali. Recentemente nós tivemos uma série de furtos à residência aqui no Itapema. Depois aconteceu dele passar para a polícia que tinha um carro placa tal que estava... todo dia ele tinha uma rotina de parava ali perto da casa. Ele foi abordado, esse cidadão, quando se descobriu que ele realmente tinha uma rotina de todo dia ele parar ali. O que ele fazia? Ele era de uma locadora, ele prestava um serviço, ele trazia um empresário de Mogi das Cruzes, que tem várias filiais, uma dessas filiais é Guararema, ele passava ali para dar o expediente dele e em seguida ele pegava esse empresário e já levava ele para outra empresa que ele tem em São José dos Campos. Ótimo! O cidadão ele viu aquilo, não é rotina, ele achou estranho, não era nada, graças a Deus, mas a participação da população é muito importante com informações para a Polícia Militar. E lembre-se, 190 é um telefone simples, mas é importante. Edson, o Gonda tá te mandando um parabéns aqui pela forma como do seu serviço, um forte abraço para o Gonda. O Sérgio Gigli fez um comentário que esse sistema de monitoramento de câmeras é relativamente barato e ajuda a intimidar muito, né, esse roubo, né, e esses fatos que ocorrem na cidade. E aí, aproveitando o gancho do Sérgio, né, o Carlos Eduardo, que é morador aqui do bairro do Itapema, ele fala se houve alguma melhoria durante ou quais são os números, se você tiver agora, durante 6 meses aí pra cá. Carlos, né? Carlos Eduardo. Bem, meu abraço ao Gonda, Serginho, um parceiro. Eu acho que toda crítica é muito bem-vinda. Eu converso com o Sérgio de vez em quando. A crítica é muito positiva, né? É quando realmente se tem o espírito de cidadania. Bem, quanto à pergunta dele, nós temos sim. A gente vai, como eu te falei, a gente grava essas imagens por 30 dias. Algumas imagens que são fatos, que pode ser utilizado para estudo da gente ou da Polícia Militar, ou mesmo por um acervo, a gente salva num arquivo separado. Então a gente tem N situações de captar a imagem do furto acontecendo, como eu te falei, de bicicleta, né? De consumo de drogas em praças, em locais públicos. Por mais que a gente veja uma grande campanha nacional de descriminalização das drogas, em especial da maconha, eu sou contra, tá? Eu particularmente sou totalmente favorável à utilização da maconha para fins de produção de medicamentos, tá? A maconha ela tem 2 substâncias muito distintas, o canabidiol e o THC. O canabidiol é utilizado para fazer medicamento. O THC é o que se chama de fins recreativos. Eu sou contra essa finalidade. Então a gente tem coibido sim. As praças são locais para a família visitar, para a família usar, para mim, para você, para todos os moradores de Guararema.
levar os seus filhos, pais, mães, namorados. Então ali é um espaço que a gente tem que lutar incessantemente, e eu peço inclusive a ajuda da população para nos passar isso. Nós temos recuperação de veículos, nós já conseguimos recuperar veículos sem antes sequer ele sair da cidade. Nós temos uma motocicleta que nós recuperamos também sem antes ela sair da cidade. Então nós temos fatos do dia a dia que a gente consegue ver a importância de um sistema de monitoramento. Eu convido, inclusive, logicamente, nem tudo a gente pode mostrar, mas as pessoas podem procurar o CSI, o Centro de Segurança Integrada, para que a gente possa passar um pouco do que a gente já tem feito nesse período. Convido, inclusive, até o Sérgio, que às vezes ele passa alguns questionamentos e às vezes a gente tem que mostrar como funciona. É importante dizer, uma câmera, ela é manipulada por um operador. Lá nós temos policial militar, fardado, né, ainda na ativa, controlando essa câmera. Nós temos agente de trânsito, nós temos outros profissionais, alguns policiais aposentados, dentre eles bombeiros aposentados. Então é muito eclético. Então acontece o seguinte, são profissionais, como eu te disse, mas imagine uma câmera PTZ, essa que vira 360 graus. Ela está virando agora para o norte, ela está olhando um determinado banco, está olhando ali o Bradesco. O que acontece do lado direito daquela câmera, eu não consigo ver. Então nesse momento eu posso estar olhando o banco Bradesco. Se acontecer um furto de bicicleta ali onde seria mais ou menos, as pessoas conhecem Jodola, que é do lado direito da onde eu estou olhando, infelizmente eu vou ficar sem o registro dessa imagem, tá? A câmera, ela não tem câmeras 360 graus, ela vira 360 graus. Então é importante que a população tenha, poxa, mas tem uma câmera ali, não pegou? Não pegou porque naquele momento ele estava vendo outro foco, algo suspeito ou simplesmente uma ação de rotina. Mas graças a Deus eu posso atestar, o sistema de câmera tem muitas ocorrências que já ajudou, tanto na prevenção como na investigação. No dia a dia nosso, praticamente a gente tem um grande acervo de informações, não só de monitoramento, mas outras informações que nos chegam pela credibilidade que a pasta já tem hoje em dia. E essas informações são compartilhadas tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil. Agora mesmo a caminho, um pouco antes de eu sair, encontrei com uma pessoa que me passou, olha, Edson, próximo da minha casa tem um carro que eu estou suspeitando que todo dia ela está numa movimentação estranha do meu vizinho. Ela me deu a placa, a gente vai analisar. Tá? Não é porque ela passou que a gente vai dar fé de que realmente ela está envolvida em crime. Nós vamos analisar, nós vamos verificar quem é o condutor, verificar se esse condutor tem antecedentes, a gente vai analisar o perfil desse veículo, se ela entra e sai em períodos específicos. Então toda a informação que nos chega, mesmo que informalmente, a gente passa por um crivo. Porque às vezes é alguém também que tem uma implicância com o Carlos, né, e está jogando ele na fogueira. Pode acontecer do Carlos ser abordado pela Polícia Militar por uma averiguação. Não tendo nada, Carlos, boa tarde, siga com Deus, né? Um abraço para você. Obrigado, secretário. Caio? Bom, vamos aqui à próxima pergunta. Agora um assunto que está sendo bastante falado aqui na cidade, nas redes sociais e tal, em relação à moto. O rapaz que ele foi na madrugada de sábado para domingo, que ele foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta branca, segundo ele, que o indivíduo bateu, né, com a arma no vidro dele e pediu para encostar. Aí no caso ele reagiu, e também tivemos recentemente aquela tentativa de homicídio ou tentativa de assalto. Isso também não ficou muito claro também para todos, se foi uma tentativa de homicídio ou de assalto naquele sítio ali perto da fazenda da Estiva. Então, nos dois casos as vítimas reagiram. Eu queria saber a orientação de vocês em relação a isso. Deve-se reagir? O que o cidadão deve fazer nesse caso, secretário? Isso é uma orientação da polícia, não só da polícia brasileira, mas a polícia como um todo. A gente percebe em estudos que o conselho é não reagir. Tá? Porque o bandido, ele está ali, ele está imbuído de uma única finalidade, extrair de você o que ele quer. Tá? Ele está focado nisso, tá? Já o cidadão, ele não tem essa experiência. Pode ter certeza, esse bandido que fez isso não é a primeira vez. Ele também já estudou a ação dele, como chegar, em que momento chegar, em quem chegar, né? Então ele, de certa forma, ele planejou também um pouco essa ação dele. Já o cidadão, ele é pego de surpresa.
né? É como aconteceu aqui agora há pouco. Caiu, a gente foi pego de surpresa. Com certeza. Mas não se deve reagir, tá? Infelizmente, as pessoas hoje não dão valor à vida e o bandido, ele sabe que ele tem a favor dele uma lei flácida, frouxa, né? Que precisa ser mudada urgentemente. Isso não sou eu que digo, são especialistas realmente que dizem, profissionais da segurança pública. As nossas leis hoje fazem com que o crime compense, tá? Então não se deve reagir. Atenda o que ele faz, pediu para baixar a cabeça, baixe, dá o que ele precisa e na primeira oportunidade procure a polícia militar, ligue o 90. Nós temos o nosso telefone fixo aqui que eles até acabam divulgando, que é o 4693-2459. O melhor mesmo é o 90. Por que o melhor mesmo é o 90? Quando você liga o 90, há uma distribuição para a região, para todas as viaturas que estão na rua, tá? Para nós que estamos na central, nós temos um policial militar que fica com o rádio, aquele rádio chamado rádio HT, de imediato ele ouve. Então, quando isso acontece, todo mundo entra em alerta. E isso gera uma ocorrência que o policial é obrigado a ir e dar uma satisfação, dar um retorno disso. Quando ele liga no 4693-2459, ele vai ter que primeiro pegar essa tua informação, depois ele vai ter que ligar ou passar também por o rádio, ou seja, você vai ter que fazer um caminho um pouco mais longo, tá? Depois ele vai ligar lá na central, vai passar todas as informações. Quando você liga o 90, há uma distribuição rápida. O que está acontecendo com esse 190? O 190 antes ele caía na sede do 17º Batalhão, que era em Mogi das Cruzes. Por uma determinação estratégica do governo, ele está sendo centralizado hoje tudo no Copom, tudo em São Paulo, tá? É ali mais ou menos ali na Avenida Tiradentes. Ainda está em fase de conclusão, como vocês aqui. E lá, o que acontece? Quando ele recebe, ele vê pelo telefone o DDD. E essa ocorrência, uma dessas ocorrências aconteceu ali perto do Garapiro, uma delas. Quando o cidadão ligou, caiu lá em São Paulo 012. Eles despacharam essa ocorrência pro 012 mais próximo, Jacareí. Tá? Jacareí veio atender sim, a outra que saiu uma semana antes. Ele veio atender essa demanda, não localizou nada que tivesse aquelas características. Por ter uma parceria, eles também fizeram contato com a companhia aqui local que começou a patrulhar a SPMM e mediações. Nesse caso em específico, eu tomei conhecimento dele da forma que a gente não deve tomar, os profissionais da segurança. Ou seja, via Facebook. O Facebook é um universo que não tem dono, e cada um fala o que quer, né? Como eu te falei, nós temos um boato que o próprio prefeito até pediu para a gente averiguar, de que tinha sido feito um roubo em frente ao Ciretran e que tinham sequestrado uma criança, um bebê. De posse dessa informação, eu já tinha me passado isso há 5 anos atrás. Se você entrar na internet e botar furto, Ciretran, bebê, você vai ver que em todas as cidades se furtaram isso. Porque é muito comum toda cidade ter um Ciretran, e toda cidade tem um bebê, e toda cidade tem um Fiat Uno. Então ele se encaixa em qualquer lugar. A polícia militar, ela não pode ficar saindo atrás de uma ocorrência dessa com base num boato. Ela não pode sair abordando todos os Fiat Unos, porque alguém colocou isso. Tem N boatos. Tem N boatos de que foi achado um carro, um caminhão, um baú com corpos dentro. Isso é boato. Isso é uma foto da Síria. Existe até um site Sim, que você boato, verifica dos boatos, tá? não é verdade? Nesse caso em particular, não tratamos ele com boato, tá? Nós conversamos, eu tenho um investigador que é muito amigo, muito eficiente, o André, e toda a equipe dele está analisando, mesmo que seja na esfera do boato. O correto seria essa vítima ter sim feito um boletim de ocorrência, passado para o investigador, um profissional que vai saber lapidar essas informações, questioná-lo várias coisas que poderiam nos ajudar. Que moto foi? Que tamanho essa moto? Se era uma moto grande, uma moto pequena? Como que estavam essas duas pessoas? Eram 2 caras? Até agora a gente não entende ainda o que aconteceu. De posse dessa pequena informação, conversei com a investigação, policial civil, ele falou, pô, Sérgio, eu conheço o cara, também um amigo meu. Informalmente ele entrou em contato com a pessoa. De posse disso, a gente já tem algumas informações, tá? A gente já tem fotos de possíveis motos, porque ele teria dito que era uma moto com característica X. Eu não vou dizer, até para não alertar o possível
indivíduo que está praticando isso. O André, então, entrou em contato com essa vítima, pediu para que ele venha até a delegacia, passar maiores informações, fazer inclusive o boletim de ocorrência, para que ele também possa se mobilizar. Ele também não pode sair se mobilizando uma equipe atrás de um boato. Sem o registro. Entendeu? Sem um registro oficial da ocorrência. Então, sempre é importante. Eu sei que às vezes pode chegar na delegacia, tá cheio de gente, mas a gente precisa de informação, tá? Quanto a essa ocorrência que aconteceu ali na estiva, de fato ela aconteceu, tá? Segundo o boletim de ocorrência, um indivíduo entrou na casa da pessoa supostamente para fazer um furto. Se deparou com o morador logicamente ele vai tentar lutar para tentar defender o que é teu. Segundo consta no boletim, ele teria tirado sobre os indivíduos uma cadeira, né? Teria gritado, pega a arma. Nisso os bandidos ficaram com medo e saíram correndo e atirando para trás. Deram 2 tiros, um tiro acertou no batente da porta e outro acertou no tórax, no peito da vítima. Também conversando com a Polícia Civil, está investigando, só que eles estão esperando o restabelecimento da vítima para que possa coletar o depoimento dessa vítima para tentar pegar características físicas para poder correr atrás do suspeito. Em paralelo, a Polícia Militar está atuando nisso, a Polícia Civil está atuando nisso. Existe uma linha de investigação. Também foi furto também ali, teve o Garden ali, que é ali por perto. Isso daí praticamente está solucionado, tá? A Polícia Civil já tem o suspeito, é um menor de idade, tá? Que teria feito também juntamente com outro menor de idade, tá? Lembrando que nosso país, menor de idade, lamentavelmente, é dolorido falar isso, mas ele pode tudo, tá? Há uma suspeita que teriam sido esses menores de idade que também praticaram essa tentativa de homicídio. Então, como eu te disse, a gente está aguardando, a Polícia Civil está aguardando o restabelecimento da vítima para poder até mesmo fazer um reconhecimento se poderiam ser esses. Então, a Polícia Civil está o tempo todo antenada, a Polícia Militar tá. Infelizmente, nós vivemos num país regido por leis e a gente não pode fazer as coisas atropeladas. Secretário, aproveitando a pergunta do Caio, então, uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, que nós temos esse fato do rapaz que foi abordado por indivíduos de motocicleta. Também tem um outro fato, Caio, que foi passado para nossa redação, de uma moça que também teria fugido. Não sei como é que foi o Caio Nantes que chegou a passar dessa informação, mas o que eu queria deixar pontuar aqui é o seguinte: a população, como seu direito e dever, né, ela cobra o poder público e também cobra a imprensa local, graças a Deus que tem credibilidade, que nada mais do que o quarto poder, né? Então o papel da imprensa com essas informações que chegaram a nós foi trazer o poder público. Então a gente uniu o útil ao agradável, trazer o poder público dentro do veículo de comunicação 2 da cidade, na verdade, e para responder. Então o que é importante registrar? Não tem como ter bola de cristal, você não vai ter como colocar uma câmera, um policial, um lugar que não existe registro sobre aquilo. Com base nisso, né, aconteceu, os fatos ocorreram. Sim. Registraram? Não registraram. Isso é um ponto negativo. Ninguém tem como adivinhar nada. Ok, agora que foi registrado e já tem alguns fatos, tá certo? Vai ser feito um trabalho com base nisso. É isso? Positivo. Essa ocorrência que você está dizendo que foi há uma semana antes, foi justamente aquela que foi acionada e infelizmente caiu no 012. A gente também deduz, pelo relato do Facebook, de que seria um trecho onde tem uma paredinha no meio, segundo ela falou, onde a gente conhece ali, perto do Garapeiro. Tem sim a divisão no meio, uma mureta de concreto. Nós estamos deduzindo que seja ali. Com base a polícia foi e também deduziu que foi ali, porque nós não temos informações mais detalhadas, né? Em momento algum houve o contato da vítima com uma força de segurança, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, para poder tentar tirar um pouco mais. É igual um médico, tá? Fazer um check-up. Ele tem que pedir ele tem que tirar dói aqui, dói ali, tal. Ele tem que ter esse feedback da população, sobretudo da vítima que estava ali. A polícia pode não parecer, mas faça aqui as minhas homenagens. A Polícia de Guararema, ela é muito focada em auxiliar. Eu não sinto no policial militar de Guararema uma falta de vontade de correr atrás da solução, bem como também da Polícia Civil, tá? Quanto a SP66, nós não podemos colocar câmera,
A SP66 é uma rodovia estadual, tá? Não é de competência, nós não podemos colocar. A câmera mais próxima que a gente tem ali fica ali no CAT, na entrada da cidade, no início da rotatória. Ambas ocorrências teriam sido fora desse foco. Uma teria sido por volta do Garapeiro e outra seria na segunda rotatória, SP66. Nós não temos câmeras ali e nós não podemos colocar. Sim. Ali, inclusive, é campo de atuação da Polícia Rodoviária Estadual. Conversamos com a Polícia Estadual, a rodoviária, também no sentido deles aumentarem o patrulhamento. Mas como nós sabemos, eles sequer têm efetivo para tomar conta ali do posto de pesagem. Para Mogi das Cruzes. Alguém há de falar, mas isso é uma pressão que tem que ser feita via deputado. Infelizmente, isso é no estado todo, tá? É uma diretriz do estado, do governo, que aí a população pode ajudar muito, né, cobrando também de quem ele vota. Uma pergunta referente ao monitoramento. Existe a possibilidade das câmeras ajudarem na fiscalização do trânsito na cidade? Bem, uma coisa é importante essa pergunta, porque eu ouço muito e vejo muito também no Facebook. A sorte que eu tenho no Facebook, porque se eu não tivesse Facebook eu nem tomava conhecimento desses boatos, né? Há casos, só voltando um pouco, que às vezes a gente ouviu um boato, nós fomos investigar mesmo o boato, e a gente chegou à conclusão de que tem aquele suspeito, carro suspeito, a pessoa suspeita. Aí eu preciso localizar a vítima para que ela diga, é esse o suspeito? Né? E em alguns casos a gente entra em contato com a vítima, eu não vou fazer nada, deixa pra lá, não vai dar nada. Então esse sentimento dificulta o trabalho. A polícia faz o que ela pode até onde ela pode, depois entra a lei. Aí realmente fica um pouco difícil. Mas vamos lá, no trânsito é importante frisar, até a presente data nenhuma multa foi feita com essas câmeras instaladas para fins de segurança pública. Nós temos, repetindo, nenhuma multa foi feita com as câmeras instaladas no CSI para fins de segurança pública. Nós temos 3 radares na cidade. 2 radares instalados na Avenida Antônio Teixeira Muniz, ambos com velocidade de 40 km por hora. Uma instalada em frente ao Colégio Virtude e o outro instalado no Colégio José Benedito. Ambos estão em frente à escola, ambos tiveram estatísticas de acidente, sobretudo com criança. Tá? No Colégio Virtude nós registramos 4 acidentes com crianças. Tá? Então detectamos que existe uma forma de diminuir a velocidade. Infelizmente o radar foi o mais efetivo deles. Por que 40 por hora? Está previsto na legislação de trânsito que sinalização em frente às escolas é no máximo até 40 por hora. Há cidades que colocam 30 por hora. Tá? Então nós tivemos que colocar porque foi uma forma eficaz. Hoje a gente olha pelo monitoramento ali na José Benedito. Eu agradeço a Deus de ter uma câmera ali, porque a quantidade de carros que cometem imprudência em cima de uma faixa de pedestre, em cima de uma saída de escola, de uma saída que é meio na diagonal, é uma descida. As crianças, a gente não tem muito controle sobre elas. Elas pegam a mochilinha e na saída de escola ela desce correndo. Às vezes a perna não aguenta e ultrapassa. Se não fosse aquele radar que minimizasse a velocidade dos veículos ali, a gente teria N acidentes. E teria sim uma cobrança em cima do poder público de por que vocês não fazem alguma coisa. Então esses 2 radares foram colocados mediante estudo e mediante, infelizmente, de incidência de acidentes ali. O outro radar é o radar que está instalado ali perto da DPM, um pouco mais para frente. Ali a gente tem vários comércios, algumas fábricas, ali tem a fábrica de lingerie, nós temos N comércios. E na hora da saída, os trabalhadores têm que atravessar, porque o ponto de ônibus de quem vem de lá para cá, para a cidade, é do outro lado. E a gente tem relatos de pessoas que quase foram atropeladas ali. Então nós tivemos que colocar ali um radar que tem uma velocidade de 60 por hora. Então todos os radares são aferidos pelo Inmetro, é condição. Isso está à disposição, se alguém quiser ver esses laudos do Inmetro, eles estão à disposição, é um documento público. Tá? Às vezes eu vejo as pessoas falando que mas eu passei a 41 por hora, é uma injustiça, 1 km a mais. Não, ele não passou a 41 por hora, ele passou a 48, foi dado o desconto que a lei determina, né, e autoriza de 7 km. Não existe um percentual. Então ele passou a 48, menos os 7 que a lei diz que você tem direito, como entre aspas, como desconto, e ficou 41. Lamentavelmente,
41 é mais que 40, ou seja, é passível de multa. O que a gente pede realmente é uma conscientização, que independente de vai dar multa ou não, que tenham consciência pela vida, porque pode ser o filho dele, de qualquer um, de um amigo. Então, quanto às câmeras, há sim um projeto e será muito em breve, as câmeras também irão autuar. Por quê, Caio? Nós vemos no nosso dia a dia pessoas que estacionam em cima da calçada. Nós temos uma imagem que o carro estacionou em cima da calçada, ele bloqueou de tal forma que uma senhora passando com aquele andador, ela teve que sair da calçada e desviar e ir para a pista, disputando espaço com o carro que está passando. Isso foi em frente do Bradesco, um determinado comércio. É uma via violenta, vamos dizer assim, passa muito carro. Então, nós precisamos coibir severamente. Infelizmente, a educação às vezes não é o suficiente. Mas tem que fazer um trabalho de conscientização. Quando o cidadão tira a carta, quando ele vai na autoescola, ele aprende isso, ele tem consciência que ele não pode estacionar em cima da calçada, que ele não pode estacionar em cima da faixa de pedestre. Faixa de pedestre é prioridade do pedestre. Também o pedestre não pode achar que ele pisou ali e levanta uma barreira invisível que vai protegê-lo de qualquer carro. Ele também tem que verificar se o carro está numa velocidade que ele possa parar em tempo. Tá? Nós temos que coibir carros que param em vaga de carga e descarga. Eu vou pegar, por exemplo, ali em frente ali o conhecido comércio ali, não é uma propaganda do meu amigo Chocobox. Ali tem uma vaga de carga e descarga. Quando alguém para um carro ali, vem um caminhão para descarregar e carregar, ele não consegue parar, o que ele faz? Ele fica parado no meio da via, esperando ter uma vaga. Ele empacota todo o trânsito aqui atrás. Tá? Então, a gente tem que garantir que a ordem vai ser mantida. Então, é necessário sim que a gente comece a autuar, comece a fazer as multas via monitoramento, mas será feito dentro da lei e com critérios. Caio, Edson, tem alguma pergunta de algum ouvinte? Tem, Quer sim. juntar tudo? Vamos lá, tô achando aqui o Eduardo Alberto, ele falou que o cruzamento da José Ramírez com a João Ramos virou uma pegadinha de multa, 2 amarelinhos multando o dia inteiro, injusto, mal sinalização. Deveriam orientar os motoristas, pois a maioria estão desorientados, pois trata de um desvio provisório e estão se aproveitando dessa situação e multando. Ali, como é o nome dele? Eduardo Alberto Marques. Eduardo. Nosso internauta. Então, ali, Eduardo, nós temos ali uma placa aérea, uma sinalização aérea, uma placa grande, tá? Nós temos sinalização de solo, algumas placas antes que vão dizendo que ali é uma via que não se pode virar, tá? Então, com todo respeito, não dá para enquadrar como uma pegadinha, ela está bem sinalizada. Existe sinalização muito clara de que é proibido virar à esquerda, tá? E ela não foi colocada à toa. É um risco, às vezes, um carro pegar e virar ali, o outro que vem atrás bate e tal. Então, por prudência, a gente consentiu de entender que aqui um local não deve se fazer aquela conversão. Mas ela está bem sinalizada. Tem sinalização aérea, tem sinalização de solo, tem sinalização vertical, né? Por favor, até dê uma passada. Se você sentir que realmente a sinalização não está adequada, eu até peço para que você me procure, a gente pode até conversar com isso. O que eu quero deixar claro é que a sociedade faz parte das melhorias da cidade, tá? A democracia exige isso e a gente está à disposição. Às vezes cria-se um ranço de que de um lado tem a prefeitura, do outro lado tem a população. Criou-se um ranço e parece que isso, né? Até aquele ditado que diz que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Lá atrás falou, olha, se você dizer isso, vão te perseguir. Isso não procede. Pelo menos da minha parte não procede e eu creio que da parte do prefeito Adriano também não. A gente precisa desse feedback da população. Em todo caso, eu vou pedir para o trânsito dar uma averiguada nessa questão da sinalização, mas ali tem sinalização, foi detectado que é necessário. A sinalização em Guararema, inclusive, é uma sinalização que serve de modelos. A gente está recebendo N pedidos de prefeitos da região para que o diretor de trânsito, o Ricardo, ele vá até lá para passar instruções de como proceder para fazer uma boa sinalização. Tá? O Ricardo tem formação em trânsito, então aquele ponto em particular, ele está sinalizado. A gente pode até rever a sinalização, mas a necessidade de se proibir essa conversão é necessária. Caio, a gente vai ter que encerrar devido ao horário. Tá bom, mas tá bom e tem que acabar. Tem que acabar. Edson, a gente está à disposição a hora que você quiser vir aqui, sempre que mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, pode ir na sua agenda, pode agendar, será um prazer. Acredito que é importante
para trazer a Secretaria de Defesa Social, que não é só uma secretaria, a gente sabe disso, é uma pasta que está incluso vários, né, braços dentro da Prefeitura, para a população, né, mais perto e vice-versa, para a gente poder interagir, tá bom? Eu também Então, quero lançar um convite, Júnior, desculpando te interromper. Eu quero ver se nós conseguimos trazer aqui no nosso estúdio a Tenente Brenda, da Polícia Militar, e também o delegado, o Dr. Marcos de Almeida Tourinho, para eles também estarem dando algumas considerações, né, referente à segurança aqui em Guararema e o trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Eu quero marcar também com o chefe de investigação, Edson, não, o André. O André Edson, tá? Tá. Para mim Vamos alinhar com esses três. Por favor, tá aberto. Eu queria passar o telefone do Centro de Segurança Integrada, 4693-8700. Diante de alguma situação, se você visualizar que a câmera pode ter pego, de imediato ligue, por favor. Mesmo a questão de um furto, um roubo, ligue o 90. Mas se puder depois complementar, porque as câmeras são online, tem gente 24 horas ali dentro. Só também ressaltar, nós recentemente, nesse final de semana, nós tivemos um longo período de chuva, né? E as pessoas no Ribeirão ficam muito assustadas. Eu vi algumas Facebook, não, o rio está subindo e ninguém está vendo, cadê a prefeitura? Eu particularmente fiquei no centro de monitoramento até as 3 da manhã, olhando unicamente o Ribeirão. A gente colocou alguns pontos de observação e durante todo aquele período que a gente observou, sabendo que a quantidade de chuva, a gente estava em contato com a Defesa Civil de São Paulo, com a meteorologia, então a gente sabia a quantidade de chuva que ainda tinha para cair, a quantidade de chuva que estava descendo de Sabaúna, e a gente viu o nível do Ribeirão, o nível de vazão do rio. Então, em momento algum, a gente ficou assim, vai transbordar, não vai. Nós não disparamos nenhum alerta, não comunicamos ninguém, porque não havia necessidade, mas a gente estava atento, sim. O prefeito Adriano já determinou, a gente está em estudo, está em avaliação de adquirir um sistema de monitoramento tecnológico que vai nos dar uma garantia muito maior para poder dizer para o cidadão, está tranquilo, olha gente, vamos ficar em alarme, em estado de atenção. Então, quer dizer, a gente está trabalhando, tenho orgulho de estar na prefeitura, gosto do contato da população, nós precisamos disso, né? As informações que venham de uma forma responsável é muito bem-vinda. Com certeza, Edson, muito obrigado pela participação. Está aberto aí o nosso convite e também estender às outras autoridades, conforme o Caio falou. Sim, então, lembrando que temos reprise às 5h30 desse programa e amanhã temos a participação do Motoclube Bodes do Asfalto, que estará em Luiz Carlos, porque é feriado em São Paulo. Então eles vão estar em Luiz Carlos e o valor arrecadado, eu vou pedir para confirmar essa informação, mas pelo que eu levantei será doado ao Asilo São Vicente de Paulo, tá certo? Então muito obrigado a você, muito obrigado Caio, muito obrigado Edson. Eu que agradeço. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, muito obrigado a todos.